gente, é todo mundo aí. Então, vocês vão ouvir aqui cachorro latindo, gente furando paredes, vocês vão ouvir. Vamos lá. Então, a gente já está aqui no nosso evento, tá? Então, gente, hoje a gente tem a presença do professor Heraldo Simões, né, lá da Universidade Estadual do Ceará, na nossa quinta mostra de experiências pedagógicas dos professores de educação física da rede, e o professor Heraldo, ele é mestre em educação em saúde, né, pela Unifor, doutor em saúde coletiva pela UCE, pós-doutor pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento humano e tecnologia, área da educação física, a Unesp, né, tendo como orientadora a professora Suraya Arido, né, doutora Suraya Arido, é professor da educação física da Unifor, professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará desde 2005, professor permanente do programa de pós-graduação, né, em educação da Universidade Estadual do Ceará, né, do programa de mestrado e doutorado em educação, professor permanente e vice-coordenador do curso de mestrado profissional de ensino da saúde, líder do grupo de estudo e pesquisa, né, de educação física escolar, que ele acabou de falar, né, GPF, UEC, coordenador do curso de graduação e especialização em projeto de extensão da universidade também, né, Estadual do Ceará, foi professor de educação física na educação básica, privada, durante educação básica pública e privada durante 16 anos, entre outras publicações em revistas, periódicos, possui 12 livros publicados como autor principal e organizador, é faixa preta de karatê do 6º grau, olha aí, do CBK, né? Estudo e pesquisa, formação de professores de educação física escolar, saúde na escola, desenvolvimento psicomotor e lutas na escola. Se eu esqueci alguma coisa, professor, pode falar, fique à vontade, eu vou agora projetar a sua apresentação, tá? E aí eu peço, né, nos nossos nossos informes, que o está assistindo permaneça com o microfone no silencioso, né, para que a gente possa escutar melhor o professor, e, mais uma vez, a gente agradece a equipe de formação, né, da Educação Física, agradece a presença do professor Heraldo Simões. Muito bem, muito obrigado aí pela apresentação, pelo convite, né? Essa apresentação, obviamente, que Diane faz, é uma apresentação muito formal. Isso está lá no nosso currículo Lattes, é a nossa trajetória. Diane perguntou se tinha faltado alguma coisa, faltou o principal, Diane, dizer que eu sou avô, é o meu maior título atual. Sou avô aos meus 50 anos de idade, eu recebi antes um pouquinho, né, porque agora ele já está completando 3 anos, mas quando eu estava com 50 anos, eu recebi essa notícia como presente de 50 anos. Meu filho me deu um neto. Então, é o meu maior título atualmente. Bom, agradecer novamente ao pessoal da Secretaria Municipal de Educação, aí de Natal. Para mim é uma honra estar participando desse momento com vocês aí, né, da quinta mostra de experiências pedagógicas dos professores de educação física do município de Natal. Esse tema me chamou muito a atenção. Eu acho que o professor ele tem que ser o protagonista, né? Ele é que tem que ser o principal ator de qualquer evento, e o título do evento de vocês já mostra isso. Então, parabéns aí para os idealizadores. Que legal que já está na quinta mostra. Então, isso já mostra que esse trabalho vem surtindo efeito. Parabéns novamente, estou muito feliz aqui por estar junto com vocês. Desculpa aí o atraso, né? Houve todo esse problema aí com o YouTube, depois veio o Google Meet, não é culpa aí de ninguém, é do próprio YouTube. Depois eu vou desfazer minha amizade com o pessoal do YouTube, por causa disso. Mas vamos em frente. Diane, pode passar para mim, por gentileza? Como Diane bem falou, o meu maior título é esse que está aí embaixo. Sou avô. Então, toda vida que eu não me apresento agora nas palestras, as pessoas gostam de fazer essa apresentação. Não, professor, mas eu tenho que fazer sua apresentação. As pessoas me pedem, professor Heraldo, manda a sua titulação para mim. Aí você diz assim, como é que eu sempre coloco? Professor Heraldo Simões, avô do Lourenço. Pronto. Não, professor, mas tem que ser uma apresentação acadêmica, porque o evento exige. Tudo bem, mas essa que está aí é o meu principal título, né? Além de ser professor, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer,
porque eu acho que o resto vem depois com vontade de querer fazer, com oportunidades, com dedicação, todo mundo aí consegue chegar, fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo mundo consegue. Quem fala que não consegue, que é muito difícil, é porque não quer que você faça. Mas eu acho que dá para todo mundo fazer. Bom, eu me formei lá no comecinho dos anos 90, eu entrei na faculdade ali, meados para o final dos anos 80, daqui a pouco eu vou contar umas histórias para vocês. E me formei em 92, no ano que foi lançado o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do coletivo de autores, que vocês devem todos já ter lido essa grande obra. Foi o ano que eu me formei. Mas eu comecei a trabalhar na Educação Física em 1990, muito cedo, no segundo semestre. Vou contar isso também. E aí, eu entrei na Educação Física porque eu sou professor de Karatê também, sou faixa preta de Karatê, competi durante muito tempo, fui atleta da seleção brasileira, pude conhecer um monte de lugares competindo, e eu queria ser um professor de Karatê melhor. Só por isso eu fui fazer Educação Física. O meu professor de Karatê na época era profissional de Educação Física, ele me estimulou. Então, a minha ideia, eu nem pensava em Educação Física escolar. Né? Apesar de que naquela época, todo mundo que entrava na Educação Física ia para a Educação Física escolar, nos anos 80. Não existia essa onda fitness, de personal, de academia, não tinha naquela época. Enfim, aí, quando eu entro na Educação Física, eu acabo me apaixonando pela Educação Física escolar. Depois eu fui trabalhar muito cedo no segundo semestre e fui na Educação Física trabalhando. Fui de escola privada, fui de escola pública, trabalhei em escola que tinha tudo e trabalhei em escola que não tinha nada, absolutamente nada. Eu sou paulista, mas moro em Fortaleza há muitos anos já. Minha esposa é cearense, meus filhos e o meu neto, todos são cearenses. Aqui na UES, então eu trabalhei 16 anos na escola e depois eu fiz o concurso para a Universidade Estadual do Ceará, para a UES, e já estou na UES há 15 anos como professor adjunto, professor permanente, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Faço Karatê, né, pratico ainda até hoje, há 37 anos, e aí o Lorenzo apareceu na minha vida, é o meu grande, né, é o foco, estamos junto com ele aí. Então vamos contar um pouquinho dessa história e depois eu entro no tema da palestra que a gente está aqui batendo papo. Lembrando que nós vamos bater o papo de professor para professor. Eu atuei 16 anos na escola, então para mim isso foi muito importante. Eu acho que passar pela escola devia ser algo obrigatório para quem forma professores de educação física. Não dá para formar um professor de educação física se tu não passou pela escola. Eu vivo brigando com isso na universidade. Quando tem concurso, eu sempre brigo, coloca aí no edital que tem que ter uma experiência mínima na escola. Como é que você vai ensinar o chão da quadra se tu não pisou lá? Então, tudo isso exigir. Eu acho muito importante o chão da escola, o chão da quadra, tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro slide contando um pouquinho dessa história, depois a gente entra na palestra. Gianni, por gentileza. Bom, como eu falei, eu entrei na educação física ali meados dos anos 90, um pouquinho mais para frente. Então, a educação física ainda estava vivendo uma educação física muito técnica, muito esportivista. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu vou contar isso para... Quando eu entrei na universidade, fazer o curso de educação física nessa época, você tinha que fazer teste de admissão. Alguém aí fez teste de admissão que está na sala? Era impressionante. Você só podia fazer o vestibular se antes do vestibular você passasse nessa prova, que era um teste de admissão. Então você tinha que correr, tinha que nadar 50 metros, apoio de frente, abdominal, flexão. Era um absurdo, mas se você não passasse nisso, você não podia fazer o curso de educação física. Daí vocês estão tendo uma ideia de como é que era a ideia do profissional de educação física da época. Era para ser professor ou era para ser atleta? Depois vão respondendo aí no chat se alguém fez teste de admissão física para entrar na universidade. E assim eu fiz, né? Nesse período também, o que ocorre? A educação física era extremamente tecnicista. Pra vocês terem uma ideia, prova de basquetebol, por exemplo. Você tinha que fazer bandeja entrando pela direita, 5, e fazer a bandeja entrando pela esquerda, mais 5. E o professor, sabe como é que ele dava nota? Se você fizesse a cesta, era 1 ponto. Obviamente, com toda a técnica da bandeja. Se batesse no aro, era meio ponto. E se não batesse nenhum desses dois, 0.
mesmo que tu fizesse correto. Prova de atletismo. Quem saltava mais longe da turma, nota 10. O segundo, 9,5. O terceiro, 9, e assim em diante. Então, observem como era cruel o sistema da educação física tecnicista. Como é que se ensinava os professores? Era técnica pura. Eu me lembro das meninas da minha turma fazendo, e os meninos também, né? Por exemplo, prova de futebol. Acreditem vocês, tinha prova de embaixadinha, meu amigo. Prova de embaixadinha. O professor ficava sentado na sala com uma bola na mão. Aí ficava todo mundo lá de fora, na porta. Ele chamava de um por um. Fulano, entra. Segura a bola, pode começar. Aí você soltava a bola e começava a fazer embaixadinha, trocando de perna. Trocando de pezinho. Se você, 1, 2, 3, 4, e a bola escapou, pronto, sua nota é 4. Então, nós treinávamos muito a técnica. E isso foi várias disciplinas. Então, a gente tinha uma formação biomédica primeiro, aquelas disciplinas todas biomédicas que todo mundo fez, e depois era, prática, prática, prática e prática. Futebol 1 e 2, basquete 1 e 2, vôlei 1 e 2, ginástica 1 e 2, e assim vai. Se você chamar qualquer pessoa dos anos 80 aí que fez educação física para jogar qualquer coisa, essa pessoa vai jogar. Porque senão ela não passava na disciplina. Diferente do que nós temos hoje. Uma educação física mais humanista, uma educação física que você não precisa saber fazer tecnicamente. Você tem que conhecer a educação física. Então, são coisas diferentes. Vocês vão entender no caminho da conversa. Diane? Bom, eu acho que a maioria de vocês não conhece essa roupinha ridícula que está aí. Esse era o calção da época, dos anos 80. Se você pegar a seleção brasileira do Zico, Sócrates, em 82, em 86, vocês vão ver os caras com esse calçãozinho aí. Quem tinha esse calçãozinho da Adidas, homem e mulher, meu amigo, era o rei, né? E nós todos da educação física usávamos esse uniforme, né? Eu me lembro que tinha uniforme de prática na universidade, todo mundo calçãozinho azul e uma blusazinha branca para ir para uniforme, na época aqui em Fortaleza, né? Eu fiz um curso que, naquela época, só tinha esse curso de educação física em todo o estado do Ceará, que era uniforme. Bom, o que é que eu quero contar para vocês? Essa frase que está aí, né? Vista-se como um professor. Olha só. Eu estava no segundo semestre, mal sabia ministrar aula de educação física escolar. O que eu sabia era ministrar aula de karatê. E o meu primeiro semestre foi todo de aulas, disciplinas da área biomédica, do campo biomédico. Gente, olha o que aconteceu. Começa o segundo semestre, eu vou passando em frente à sala da coordenadora, como se fosse aqui a Diane. Aí a Diane olha para mim lá de dentro e fala assim, menino, desse jeito, menino. Eu tinha o quê? Uns 19 anos de idade. Menino, vem aqui. Aí eu entrei todo assustado, meu Deus. Já descobri as coisas que eu ando fazendo errado dentro da universidade, né? Aí, o que foi, coordenadora? Então, você quer trabalhar? Olha como funcionava a educação física nos anos 80. Nós não tínhamos professores. Nas escolas, nós tínhamos leigos dando aula de educação física. Vários leigos. Era atleta, era militar, um monte de gente dando aula. Então, quando você tinha um aluno de educação física, aquilo já era muito. E as escolas ligavam para a universidade para pedir aluno de educação física para ir trabalhar. E assim foi comigo. Eu fui passando em frente, a coordenadora me chama, e ela, olha, amanhã você vai para essa escola aqui, uma escola de freira. Você vai para essa escola que ela quer lhe contratar. Já leve logo a carteira de trabalho. Não tinha nem entrevista. E assim foi. Eu fui, cheguei lá, fui falar com a irmã, e a irmã, pronto, pois você vai começar amanhã. Você vai dar aula na educação infantil, e do primeiro até o 9º ano. Na época, essa escola não tinha ensino médio. Aí eu respirei, olhei para a irmã e disse, irmã, tem um probleminha. Ela, o que é menino? De novo, segunda pessoa me chama de menino. O que é menino? Qual o problema? Falei, irmã, eu não sei dar aula de educação física, não. Ela, mas Zeraldo, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu pedi um professor, me mandaram você, e aí, e agora? Eu falei, não, irmão, vamos fazer o seguinte. Me dê uma semana de prazo, eu volto aqui já sabendo da aula. Aí o que é que eu fui fazer? Na época não tinha YouTube, não tinha internet. Lá vai eu sair de escola em escola para assistir aula de professores de educação física, nos clubes aqui de Fortaleza, para ver aula de futebol, de basquete, de vôlei. Sair anotando tudo que as pessoas faziam no caderninho. Uma semana depois eu volto e disse, irmão, eu estou pronto.
Segundo semestre, viu? Isso hoje em dia é um absurdo, porque existe regulamentação, tem os estágios, né? Mas naquela época era assim. Então, eu começo a trabalhar nessa escola, na primeira semana, e aí vem essa frase que está aí no slide. Depois da primeira semana de aula, a irmã desce, né? Porque a quadra ficava lá embaixo, longe da escola, que isso é uma característica para a gente pensar. Por que que a educação física fica longe da sala dos professores? Aí a gente não sobe para a sala dos professores. Fica só na sala dos professores de educação física, ali todo mundo conversando. Ninguém vai lá onde ficam os professores. Aí a irmã desce, ela olha para mim, professor, aí já me chamou de professor, né? Professor, olha, semana que vem vai ter reunião dos pais e dos professores. E eu queria que você apresentasse a disciplina de educação física. Aí eu sempre gostei de falar muito, ô irmã, ótimo, eu vou sim. Tá bom, aí ela deu as costas, daqui a pouco ela se virou e voltou e falou assim para mim, aí foi a minha primeira aprendizagem, que eu aprendi de forma cruel. Ela falou que está escrito aí, eu falei assim, professor, eu quero que o senhor venha, mas por gentileza, vista-se como professor. Gente, vocês não têm ideia, o meu mundo caiu. Aí eu fui olhar para mim, eu tava com esse calçãozinho aí, uma meia que não era igual a essa não, uma meia, sabe aquela meia que tu sai enrolando até lá embaixo? Enrolada, frouxa, um tênis caindo os pedaços, e a blusa não era essa daí, não. Era uma camiseta, aparecendo aqui uma floresta amazônica. Meu Deus do céu, que coisa horrível, ridícula. Eu, quando eu lembro disso, foi horrível, foi horrível. Aí eu fiquei olhando para mim, morrendo de vergonha, né? Rapaz, eu chamei um amigo meu da universidade, que tinha mais condições financeiras, foi comigo aqui no centro de Fortaleza, na Mesbla, nem existe mais. Comprei uma roupa toda chique e tal, e fui para essa reunião dos professores. Quando chega na reunião dos professores, eu passei a semana inteira decorando meu discurso, estava um auditório lotado de gente, cheio de criança correndo, gente gritando, e os professores se apresentando, e nada de chegar a minha vez. Num determinado momento, a irmã me chama, Heraldo, sua vez. Por favor. Aí eu vou lá na irmã, ela... Meu filho me faz um favor, pode falar, irmã, pode falar, o que é? Você pode pegar os meninos que estão aqui nesse auditório e levar lá para o ginásio para você fazer uma brincadeira com eles, porque aqui ninguém está se entendendo com essa gritaria. Olha, tu imagina eu gastei dinheiro, comprei roupa nova, me vesti como professor, como ela disse, todo empacotado. Passei a semana inteira decorando mesmo o discurso. E a irmã me pede para levar esses... Rapaz, eu surtei. Eu disse, irmã, eu não sou palhaço, não. Se a senhora quiser contratar um palhaço, a senhora liga aí no circo, mas eu não vou levar a criança para recrear lá, não. Eu sou professor de educação física e eu vou ficar aqui no auditório e vou apresentar minha disciplina. Depois, amanhã, se a senhora quiser, a senhora pode me despedir. Pronto. Dei as costas, sentei no meu lugar lá, pois não foi que a irmã me chamou. Depois desse dia, ela passou a me admirar, passou a me respeitar. Então, essa é a história que a gente começa aqui um pouquinho contando da valorização da educação física. E a gente, no final, nós vamos voltar para essa história para pensar um pouquinho, tá? Vamos lá, em frente, Diane. Bom, então esse é o tema do nosso bate-papo hoje. E vai ser um bate-papo mesmo, né? Algumas experiências, algumas histórias que eu tenho aqui para contar para vocês sobre saberes, angústias e prazeres, tá? Então vamos em frente. Bom, primeiro sobre saberes. E aí eu já deixo um ponto de reflexão para vocês. Quais são os saberes que o professor de educação física tem que ter? E mais, o que o campo da educação física estuda? Veja como é complicado. Se você chegar ao professor de biologia, até nós sabemos responder. O que é que significa biologia? O que é que a biologia estuda? Ora, biologia, o estudo da vida. Ela estuda a vida, os seres humanos, os mecanismos e tal. E educação física estuda o quê? Quais são os saberes que o professor de educação física tem que ter? Não é fácil responder essa pergunta. Eu vou responder de um jeito, a Diane de outro, a Ana de outro, e os colegas que estão aí na sala também. Agora, precisamos ter saberes. Não dá mais para mim estar aula de educação física em 2020 sem saberes. Olha como é complicado. Nós pegamos saberes emprestados do campo médico,
biomédico, né? Cinésio, anatomia, biomecânica, fisiologia humana, é do campo biomédico. Pegamos saberes emprestados da psicologia, pegamos saberes emprestados da pedagogia. Afinal, o que é que sobrou? O que é nosso? O que é que nós precisamos saber? Vamos ver aqui, tem muita coisa para saber. Então, vamos lá. Quais são os saberes que eu acho que o professor de educação física tem que ter? Primeiro, o professor João Batista Freire, ele fala muito nisso. Depois assistam lá no canal do GPF, tem a palestra dele sobre a pedagogia da rua, que é a mesma pedagogia do chão da quadra, eu faço essa relação. Nós aprendemos muito no chão da quadra, por isso que eu vivo brigando na universidade, toda disciplina tem que levar o aluno para a escola. Como é que você aprende, por exemplo, sei lá, separar uma briga dentro da universidade, lá na disciplina de educação física escolar? Você não aprende isso. Como é que você aprende se um dia um aluno ficar emperrado lá no centro da quadra e dizendo que não vai sair dali? Porque ele tem uma briga, professor, não sai daqui. Ninguém me tira. Como é que você vai resolver isso? Como é que você aprende isso? Por isso que eu digo, vocês, professores que estão aí, vocês têm muito a ensinar aos professores da universidade. Porque vocês estão numa formação continuada e permanente no chão da escola. Se aprende muito aí. Você aprende a abraçar, você aprende a sorrir, você aprende a chorar, você aprende com a vitória dos outros, dos teus alunos, com as derrotas, você aprende com uma técnica que deu certo, com uma que não deu, com uma estratégia de ensino. Então, eu acho que se aprende muito no chão, lá no chão da quadra, do campo, do pátio. É ali que a nossa educação física ela realmente cria um saber único, que é esse saber do chão da quadra, que não se aprende na universidade. Por isso que, quando eu estou muito tempo sem ir à escola, eu faço questão de ir. Eu ministro na graduação 2 disciplinas, né? Eu ministro a disciplina de educação física escolar e a disciplina de ensino das lutas. E eu faço questão de fazer isso na escola, de levar os alunos para a escola e mostrar para eles como é que funciona lá. Eles comandarem uma turma. Gente, quem ministra aula para o 6º ano faz qualquer coisa no mundo. Quem ministra uma aula para a turma do 5º ano faz qualquer coisa no mundo. Isso é muito difícil, cara, é muito difícil. E isso se aprende aonde? Quando você vai para a escola. Por isso que a escola, ela é uma grande formadora. A escola te dá saberes. Então, não vou ficar aqui determinando quais saberes, mas depois converse entre vocês, converse com os formadores, com a Diana, com a Ana. Quais são os saberes que eu aprendi na escola? Não é lá na universidade, não. O que isso aumentou no meu saber como professor de educação física? Eu, Heraldo, por exemplo, eu aprendi a tratar melhor o aluno. Isso aí eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi, talvez, a respeitar mais os limites, a respeitar mais os interesses, que não é uma coisa só minha, é do outro também, e assim vai. Vamos ver um saber aqui importante? Que a Diana passar para a gente. Olha que frase massa, como se diz aqui em Fortaleza, do professor Lino Castellani. E aí, entendam isso, né, de uma forma muito ampla e com o coração aberto e a mente aberta. Gente, eu vivo dizendo para os meus alunos assim, olha, não seja só um teórico da educação física. Não seja só um teórico. Não adianta saber tudo da educação física, não. Não adianta, não adianta. Você vai pegar aqui os livros da Soraya Darido, do professor Lino, da Celita Farel, do João Batista Freire, Marcos Neira, vai ler tudo. Se tu não conhecer o mundo, a política, a psicologia, a pedagogia, o que é que as crianças estão brincando atualmente, o que é que eles assistem lá no Lucas Neto, né? Eu sei de tudo agora, porque o meu neto vive assistindo, né? O Lucas Neto no YouTube, os super-heróis da Onda, da Marvel, da DC, ou o que é que eles jogam no videogame, ou sobre Instagram, o TikTok. Então, gente, se tu sabe só educação física, isso não é uma frase minha, é dos caras que eu mais admiro na educação física, eu sou Lino. Se tu sabe só educação física, tu não sabe educação física. Porque para ministrar aula de educação física, tu tem que conhecer de mundo, tu tem que conhecer o que aquelas crianças gostam, o que elas fazem. E eu tenho certeza que vocês fazem isso. Porque a aula de educação física, veja bem, ela não é como química. Química, meu amigo, essa frase do professor Lino não entra.
Basta tu saber química, pronto. Matemática, basta tu saber matemática, mas educação física não. Se tu não conhecer o mundo, não tem ideia de mundo, tu não sabe educação física, né? Porque é diferente. É diferente eu ensinar uma aula, por exemplo, de práticas corporais, de surf na escola, se eu não conheço o mundo. E quando eu estou falando mundo, eu não estou falando em viagem, não, em viajar, não. É conhecer, né? Tudo. Por isso que tem que estar muito ligado. O professor de educação física ele tem que ser um cara muito ligado em tudo que ocorre. Porque na aula de educação física isso vai ser necessário. Então, é muito importante conhecer, discutir sobre as outras coisas, abrir a mente, experimentar outras situações. Lembra dessa frase e não esqueça mais. Quem sabe só educação física, não sabe educação física. Pensa que sabe. O teórico, gente, é aquele cara que ele sabe muito teoria. Chama ele para fazer alguma coisa, para tu ver. Ele não vai saber fazer. Eu já tive alunos assim. Professor, eu terminei aqui a faculdade, um cara extremamente teórico. Terminei aqui e vou ministrar aula numa escola. Um mês depois eu encontro com essa criatura. E aí, como é que tá lá na escola? Professor, eu desisti. Porque tudo que eu vi no livro eu não consigo fazer na prática. Claro, você é um teórico. Da mesma forma, você não pode ser só um prático. O que é o prático? Ele sabe fazer, mas chama ele para explicar, ele não sabe explicar. Então, você tem que ser teórico, mas tem que saber de prática também. Educação física é prática. Os alunos amam a prática. Não vamos cair na armadilha de igualar a educação física às outras disciplinas. Os alunos ficam enfurnados numa sala de aula, não podem nem olhar para o lado, sentadinho. Então, gente, não vamos igualar a educação física. A prática faz parte da educação física. Dona Ana, mais um, por favor. Dona Diane, desculpa. Gente, olha só que bacana. Eu acho, quando eu falo de saberes, eu sempre ministro essa aula e essa palestra, às vezes, só com esse slide aí. Eu acho, cada um de vocês não precisa seguir particularmente o que eu penso, obviamente que não, mas eu acho que vocês têm que ter os argumentos de vocês. Porque, olha, aí isso é saber, é ciência. Quando tu fala assim, ó, não, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Não é aqui, não, ó, na consciência, não. Eu estou com ciência do que faço. Eu tenho ciência do que eu faço. E aí, sabe o que às vezes valoriza a educação física? É a seguinte cena. A Diane, mãe de uma aluna minha, chegou lá na escola. E na minha aula de educação física, eu mandei os alunos ficar em dupla, pegar um giz, desenhar a amarelinha no chão e passar a aula inteira pulando a amarelinha, brincando de amarelinha, jogando de amarelinha, melhor dizendo, né? Porque amarelinha é um jogo, não é uma brincadeira. A diferença entre brincadeira, jogo e esporte. A amarelinha é um jogo. Ela tem início, meio, fim, tem objetivo, tem limite, né? Tem uma finalidade em si. A brincadeira não. Brincar de boneca, por exemplo, não tem tempo, não tem limite, não tem... Né? A amarelinha não. Tem regras, mas são regras mutáveis, isso é jogo. Bom, aí a Diana me chama, professor, desculpa que está perguntando, eu sou leiga no assunto, eu sou, sei lá, advogada, mas eu vi minha filha brincando de amarelinha na sua aula. E eu queria saber que aula é essa, porque eu pensei que ela estava aprendendo sobre esportes, por exemplo, sei lá. O que ela está fazendo nessa aula de educação física? O que ela está fazendo aí? E aí eu não sei responder, porque eu não tenho saberes, eu não tenho ciência, eu não tenho argumento. Me formei de qualquer jeito. Sabe o que eu vou responder para a Diane? Mas, mãezinha, é porque ela gosta tanto, essa turma gosta tanto de pular amarelinha, e eles precisam se movimentar, né, ficar suados. Gente, isso não é resposta. Isso qualquer pessoa fala. Até porque brincar de amarelinha não precisa de professor de educação física. As crianças brincam de amarelinha sozinhas. As crianças brincam de amarelinha com o palhaço picolé, então não precisa. Agora, se eu respondo, e aí eu, Heraldo, uso esse argumento para tudo que eu faço na educação física. Tudo. Aí eu vou dizer assim, mãezinha, a senhora tem 1 hora para me escutar, que vai demorar 1 hora para me explicar. Sabe por quê? Porque quando sua filha faz qualquer atividade na educação física, qualquer uma, não é só amarelinha, não.
eu desenvolvo nela 3 campos, que nós chamamos de desenvolvimento integral na psicomotricidade. O aspecto motor, o aspecto cognitivo e o afetivo. Aí eu pego esses 3 campos, uso os meus saberes e vou explicar para a mãe. Então, tá lá, eu vou, obviamente, relacionando com a atividade que ela está fazendo, que é a amarelinha. Então, vamos lá. No aspecto motor, o que é que ela desenvolve no aspecto motor, físico, corporal na amarelinha? Equilíbrio, o controle do tônus muscular, força de membro inferior, coordenação global, coordenação fina, quando ela risca a amarelinha, quando ela joga a pedra, quando ela pega a pedra, coordenação óculo-manual, né? A lateralidade, a perna que ela escolher para ficar no apoio unipedal deve ser a perna dominante. Para pegar a pedra é a mão dominante, para jogar a pedra é a mão dominante. Isso é físico. Agora eu vou para o cognitivo. Atenção, memória, concentração, velocidade de raciocínio, resolução de problemas, e aí vai. Aí eu vou. E no afetivo? Respeito às regras, esperar a vez dela, empatia com o colega, solidariedade, né? Ela entender que ela não precisa ganhar, mas ela tem que tentar, persistência, foco, e vai embora também. Então, são 3 campos que eu sempre utilizo como argumento para qualquer situação. Então, eu acho assim, quando eu fui falar para vocês de saberes, eu acho que vocês têm que ter saberes. E aí, as minhas palestras são muito abertas, eu não gosto de estar eu afirmando algo. Então, vejam lá, quais são os saberes que vocês adquirem na própria escola, no chão da quadra, e quais são os saberes que vocês têm para argumentar. Esse eu dei um exemplo, mas vocês podem, não, eu gosto de argumentar utilizando a fisiologia do exercício. Fale. Se apodere disso e use, mas tem que ter um argumento. Tá? Vamos lá, Diana. Espera aí que eu estou pegando uma água aqui. Ai, meu Deus, agora vamos falar de angústias. Eu, particularmente, nem gosto muito de ficar falando isso, porque, às vezes, a palestra acaba se tornando o muro das lamentações. A gente começa a lamentar, 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 lamentar. Na verdade, aqui, eu não vou lamentar muito. Eu vou tentar passar isso um pouco mais rápido, para depois a gente ir para as discussões, tá? Mas eu tenho que falar de algumas angústias que eu sinto como profissional de educação física, sentia quando eu estava na escola durante 16 anos. Então, vamos lá. Diane. Diane, por favor, pode passar. Pronto. Primeiro, alguém já colocou no chat que eu vi aí, a questão da desvalorização. Então, veja bem. Você entra no elevador, a pessoa te olha, aí sabe que tu é professor de educação física. O que é que a pessoa pergunta? Ou numa mesa do bar, qual é a primeira pergunta? Quem responder aí vai ganhar uma caixa de chocolate da Diane e da Ana. Tu tá sentado na mesa de um bar, aí a pessoa sabe que tu é professor de educação física. Ou no elevador. A primeira pergunta que a pessoa faz. Como é a primeira pergunta? Quem vai ganhar o chocolate? Bom, ninguém respondeu, eu vou ganhar o chocolate. Tu malha uma, viu, Suzy? Mas não é essa, não. Sabe como é? Quando a pessoa... O jogo também pergunta, Lia, mas não é essa, não. Primeiro é assim. Rapaz, como é que eu faço para perder esse bucho? Me ensina aí alguma coisa. Como se eu encontrasse um médico e fizesse uma consulta com ele dentro do elevador. E fizesse uma consulta com ele na mesa do bar. Né? Então, veja bem, a nossa profissão, ela é legalizada pela sociedade, é legítima, né? Ela tem leis, ela é legalizada. Legítima não, legalizada, desculpa, legalizada, tem uma lei. Porém, ela não é legitimada. Não é legitimada. As pessoas fazem exercícios, por exemplo, pelo YouTube, conversa com outro colega que já faz caminhada e pergunta como ele faz e vai fazer também. E, infelizmente, algumas escolas ainda têm um leigo. Eu não estou falando aqui do professor de pedagogia que dá aula até o 5º ano. Isso é um problema aqui em Fortaleza também. Não sei em Natal. Mas isso também não é
um problema resolvido pela secretaria, porque isso é uma lei federal, está lá na Constituição. O professor pedagogo, na LDB, na Constituição não, desculpa, na LDB, o professor pedagogo, ele é polivalente, ele pode dar aula até o 5º ano, infelizmente. A mesma LDB que diz que o professor de educação física, que a educação física é um componente obrigatório em toda a educação básica, a mesma LDB vai dizer que o pedagogo pode atuar até o 5º ano como polivalente. Isso é um absurdo. A mesma lei. Então, tu chega numa escola, não, professor, aqui a gente já tem os professores, né? Ó, vocês estão me dizendo aqui, a Ana está dizendo que aqui, que é em Natal, né, são professores de educação física. Ótimo, aqui em Fortaleza ainda não. Até o 5º ano, a maioria são, mas principalmente na educação infantil, os professores são os pedagogos. Mas na própria LDB diz que a educação física é um componente curricular obrigatório. Mas diz também que o pedagogo pode atuar. Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora, não. O que eu quero só dizer é que a sociedade, e às vezes a própria escola, ela vai fazer essa não legitimidade dos professores de educação física. Alguém falou aí em Pau dos Ferros, tem um grande amigo aí, professor Hércules, do Karatê, gente finíssima. Viu, gente? Ó, a própria sociedade, a própria escola, às vezes, ela discrimina, né, o professor de educação física. Lembra quando eu estava falando lá que a aula de educação física, a coordenação de educação física, sabe onde ela fica, a sala dos professores de educação física? Lá embaixo, perto da quadra, hein? Onde fica perto do almoxarifado. E aí fica todo mundo tomando um cafezinho ali, ninguém sobe para a sala dos professores. Essa separação, que vem desde os anos 30, 40, ela mostra muito bem a separação da sociedade entre corpo e mente. A educação física, ela é só um anexo da escola. Por isso, não deixem isso acontecer. Na hora do intervalo, na hora do recreio, vá lá para a sala dos professores. Fique lá, tome café lá, discuta, mostre a presença da educação física. Reunião de professores, apareça. Vá vestido tal qual, né? Porque até isso mostra a discriminação. Se vista, né, bacana, e vá para a sala dos professores. Se for uma discussão sobre disciplina, sobre planejamento, levante a mão, fale. Isso valoriza a educação física. Participe. Então, infelizmente, essa é uma angústia. A desvalorização da sociedade, da escola, de políticas, que é o que não acontece aí na SME de Natal. Vocês têm uma política de formação, mas tem muitas prefeituras, gente, que o professor de educação física tem que trabalhar às 20 horas. O cara não tem tempo para ter formação continuada. Como é que você vai cobrar de um professor se ele não tem tempo? Isso que vocês estão fazendo agora é muito benéfico. Está dentro da carga horária de vocês, está dentro do salário de vocês. Na verdade, nesse momento, vocês estão sendo pagos para estudar. Essa formação é legal, tem que se valorizar isso. E às vezes, gente, a própria desvalorização é o pior de todas. Vem dos próprios colegas. Eu vou mostrar para vocês. Passa para mim, Diani. Vocês conhecem o professor Sombra? Essa é uma característica de alguns professores, né? Esse aí, ele está bem estigmatizado nesse slide, né? Mas o professor Sombra não é só isso aí, não. É aquele que fica no cantinho da quadra também, no WhatsApp, lendo o jornal. Ele fica meio que escondidinho. E para os alunos, o que é que ele faz? O rola-bola. Depois vão lá no canal do YouTube do GPF e assistam a palestra do rola-bola. Ficou muito legal também. Alguns slides que estão aqui, vocês vão ver lá. Então, cuidado com o professor Sombra, né? Teve uma época que eu fui coordenador de uma escola. E nessa escola tinha um campinho mais ou menos parecido como esse. Gente, aí eu colocava a cabeça na janela para procurar o professor, não era para fiscalizar o professor, não, porque eu sou professor e eu detesto isso. Era para, às vezes, dar um recado. E eu ficava procurando o professor e não achava. Até que chegou um professor veterano e disse, professor, toda vida que você quiser encontrar um fulano, o apelido dele aqui é professor Sombra. O senhor olha lá para debaixo da mangueira, ele está lá. Aí eu olhava, ele estava lá. Então, cuidado. Né? Não estou dizendo literalmente para ficar debaixo da mangueira, mas cuidado para não virar só uma sombra dentro da escola. Diane, por gentileza. Olha só, antes de falar isso, alguém colocou aí no chat, rapidamente passou aqui, que trabalha numa escola que não tem nem local para educação física. Queria me solidarizar com você.
Eu, como eu falei, fui 16 anos em professor de escola. Aqui em Fortaleza, quando eu fui professor concursado do município e do estado aqui também. Quando eu fui professor do município, eu ministrava aula numa escola. Gente, vocês não têm ideia, não. Era uma casa, era um antigo anexo. Hoje em dia não tem mais os anexos, mas em Fortaleza tinha. Então era uma casa. Você abriu o portão, estava dentro da escola. Então os quartos eram as salas de aula, fazendo assim um U, pequenininho, acho que tinha umas 8 salas só. Embaixo tinha o U novamente e o pátio. E eu dava aula nesse pátio. Imaginem a gritaria e as professoras dando aula, fechando janela e fechando porta. Resultado, eu tive que dar aula no meio da rua. Aí nós fechamos a rua com cones e é uma história aí. Um dia eu ainda conto essa história dessa escola. Bom, então, deixa eu contar o caso do professor Flanelinha para vocês. Nós estamos falando aqui de angústias que eu sinto. Todos esses casos aqui ocorreram, tá? É verídico, não parece, mas é verídico. Um determinado colega, ele chegou atrasado para dar aula. Então ele chegou, parou a moto dele, sabe aquele professor de educação física, o característico, né? A gente anda com a mochila nas costas, com calção, com blusa, com cartão amarelo, vermelho, com apito, com sunga, com toalha, com pente, com shampoo, porque sai de casa de manhã, só chega de noite. E aí ele chegou meio afobado, ele saiu de uma escola, foi chegar na outra, essa outra era a principal que ele dava aula, porque os filhos estudavam lá, uma escola privada, enfim, e ele chegou atrasado. Aí ele desceu correndo do estacionamento, foi até lá a quadra, no ginásio. Quando chegou lá, ele ouviu um barulho de apito. Uns 15 minutos já atrasado da aula dele. E ele, meu Deus do céu, já tem um professor dando aula no meu lugar. Pronto, já fui despedido. E ele vai todo afobado para a quadra. Quando ele abre o portão e ele entra, sabe quem que estava ministrando aula no lugar dele? Isso é verídico, viu? Aconteceu. O Flanelinha. Os carros ficam em frente ao ginásio, na rua, e o ginásio tem uma saída para a rua, fica aberto ali e tal. O Flanelinha estava dando aula. O Flanelinha, eu não estou aqui menosprezando o trabalho do Flanelinha, não. E nem quem é Flanelinha. Mas nesse caso, não era o lugar dele, não era a função dele. E ele, desesperado, ele vai lá e chama o Flanelinha. Rapaz, o que é isso? Tu está dando aula no meu lugar? Aí o Flanelinha disse desse jeito. Olha, professor, mas não se afobe não, os alunos estavam aqui 15 minutos sem aula, já estavam começando a brigar, o porteiro ali me chamou, rapaz, olha aí, os meninos tudo brigando, peraí que eu vou dar aula no lugar do professor. Eu peguei o meu apito que eu uso para os carros, que ele fica pi, 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 pi. Fui para a quadra, professor, e eu fiz o que o senhor faz aqui há 3 anos. Olha a vergonha que o cara passou. Eu fiz isso, o Flanelinha analfabeto, estudou não, viu? Eu fiz o que o senhor fez. O senhor chega aqui na quadra, fica sentado ali no banco e manda os meninos correrem 5 minutos. Depois o senhor divide a quadra no meio e manda os meninos ficar jogando travinha de um lado e as meninas com a bola de vôlei do outro lado, fazendo uma rodinha. Pronto, eles estão aí, ó. Estão adorando minha aula, tá igualzinho do senhor. Aí, cara, tu passa 4 anos estudando, faz especialização, faz mestrado, para ouvir um negócio desse, é brincadeira, né? Então, cuidado com os flanelinhas. Um dia você pode perder o seu emprego por flanelinha. Vamos em frente. Outro caso. E esse é um colega próximo. Passou no mesmo concurso que eu, na Prefeitura de Fortaleza. E nós fomos lotados na educação infantil. E aí, gente, quem dá aula na educação infantil deveria ganhar o maior salário do magistério. Quem dá aula na educação infantil é mágico, né? É malabarista, é tudo que vocês possam imaginar. Às vezes, nós sabemos, todos nós aqui, que tem que planejar, sabemos? Tem que planejar com antecedência, mas todo mundo aqui, eu inclusive, a gente já chegou numa aula ali que, meu Deus, o planejamento e tal, você falhou, é errado, não pode, mas acontece. Mas veja bem, pro 9º ano, tudo bem, você vai lá, no caminho do teu carro, pro ginásio, tu meio que planeja ali e consegue ministrar de forma errada, porque tinha que planejar, mas você consegue. Quem vai ministrar aula de educação infantil, se você não planejar, você não consegue dar aula. Não consegue ministrar aula. Bom, esse meu colega, formado em educação física, ficou numa escola, eu fiquei em outra. 3 meses depois eu encontro com um colega. E aí, cara, como é que tá as aulas?
Rapaz, os alunos estão adorando minha aula. Estão adorando, ninguém falta. Ah, que legal, tal. Mas alguns meses depois eu encontro com ele. Rapaz, e aí? Tá lá na escola ainda? Os alunos continuam adorando sua aula? Não, os alunos adoraram a minha aula durante um mês. 3 meses não, um mês. Depois disso, eles começaram a achar muito repetitiva, e alguns ficavam, toda a aula parecia menino gripado, toda a aula vinha mãe reclamar, a diretora começou a reclamar. Heraldo, eu vi que esse negócio não é para mim, e eu pedi minha exoneração. Eu não vou dar mais aula para a educação infantil. Aí o rapaz, mas como é que era essa tua aula? Heraldo, tu sabe que quando eu entrei na prefeitura, eu era professor de uma modalidade esportiva. Quando eu fui trabalhar na educação infantil, eu não sabia, e na primeira aula eu tive a grandíssima ideia de dar banho neles. Eu pegava uma mangueira, mandava eles ficar no pátio, ficava molhando eles, pronto. E depois, dando aula para eles lá, e aí eles adoraram essa aula, pronto, foi assim. Só que durou só uma semana, depois todo mundo começou a ficar gripado, reclamar e tal, e eu desisti. Então, olha a aula dessa criatura. Esse era o professor Mangueira. Então, cuidado com as suas estratégias de ensino. Pode passar, Diane. E aí, gente, tem um cara que é horrível, que é o professor Cavelinha. Vocês já devem conhecer esse cara aí. Tu chega lá cheio de iniciativa, cheio de ideia. Rapaz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um projeto aqui dentro da escola, vamos estudar, vamos fazer especialização, mestrado. Aí ele olha para ti, igual essa caveira aí, e fala assim, Heraldo, não inventa não. Não inventa não, pelo amor, não vai dizer isso para Ana, dizer isso para Dilene. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Então, esse cara é o professor Cabelinha. Você tem que ficar longe dele. Ele vai impedir que você cresça. Você chega cheio de coisa e o pior, esse cara ele vai contaminando, né? Ele contamina. Cuidado, tá? Pode passar, Diane. O professor armário é aquele cara que não planeja. Ele planeja como? Abrindo o armário. Ele chega na escola, ele abre o armário. Aí, rapaz, semana passada eu usei a bola de basquete. Essa semana já sei. Bola de vôlei. Pronto, ele vai dar a semana inteira de vôlei. Semana que vem, ele abre o armário de novo, deixa eu ver. Ah, já sei, handball. Aí pega a bola de handball. Esse aí é o professor armário. Foge desse cara também, que ele vai te puxar para trás. Pode passar. Rapidamente, algumas pesquisas que nós fizemos aqui no mestrado e no doutorado. Fizemos uma pesquisa aqui com alunos de toda a universidade, né? Não só uma, várias instituições aqui, e todos os alunos de licenciatura, química, física, matemática e tal. E aí a gente aplicava uma prova para essas pessoas com o conhecimento do próprio curso. Infelizmente, quem ficou em último lugar? Os alunos da educação física. Eram os que menos sabiam do próprio curso. Estou falando só licenciatura. E isso foi muito triste, né? Claro que a gente teve que agir para mudar isso. Então, para que isso não ocorra conosco, só tem um caminho: estudar. Estudar, ler e participar de formação, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vamos lá, Diane, acelerando aí por causa do meu tempo. Olha só que bacana. Que bacana, mas para pensar. Fizemos uma pesquisa aqui que vocês podem reproduzir aí, quem está fazendo mestrado, especialização. A pergunta era simples. Nós chegávamos para os alunos e perguntávamos assim: qual a disciplina mais importante e qual tu mais gosta? A mais prazerosa, que tu não quer faltar, tu quer ir. Claro, na educação infantil, a pesquisa foi feita junto com os pais. No primeiro e no segundo ano também. No terceiro em diante, nós fizemos sozinhos com os alunos, até o ensino médio. Olhem os resultados. Educação infantil, a mais importante, educação física. A que ele mais gosta. Educação infantil. Vamos para o Fundamental 1, até o 5º ano. A mais importante, educação física. A que tu mais gosta, educação física. Vamos para o 6º ao 9º ano. Qual a que tu mais gosta? Educação física. Qual a mais importante? Matemática. Português. Redação. Porque, infelizmente, alguma coisa ocorre quando o garoto passa para o Fundamental 2. Né? E aí é uma questão da sociedade. Ele percebe que a sociedade vai valorizar outras coisas e não o movimento.
Ele percebe que o pai dele prefere colocar ele no inglês do que na natação. E aí, a educação física, ele começa também a não dar importância. Ele mora, ele vive numa sociedade, então ele vê esse reflexo. Né? E quando vai para o ensino médio, aí, qual é que tu mais gosta? Olha só, que tu mais gosta no ensino médio? Inglês, espanhol, redação, história. E educação física não aparece na que tu mais gosta. E na mais importante, a educação física nem aparece na relação. Então, que a gente possa refletir nesse momento aí de uma angústia. O que ocorre quando chega do 6º ano em diante? São os outros colegas, são as experiências que o menino está tendo na educação física e ele está percebendo que não é mais importante. E por que ele deixa de gostar da educação física no ensino médio? Porque a aula não está mais atrativa. Então é algo para a gente pensar. Vamos lá, Diane. E aí, terminando a angústia, tá bom de falar disso. Tinha muitas coisas para falar da escola. Às vezes me angustia uma escola que não te oferece condições de trabalho, não tem espaço, não tem material. Aliás, o nosso carro, ele acaba virando um almoxarifado, né? Você abre o porta-mala do professor de educação física, só falta sair lá voando os meninos do porta-mala, porque tem tudo. Mas uma coisa que eu sempre achei horrível era quando eu ia pegar os meus alunos e a professora da sala de aula dizia assim: fulano de tal não vai. Aí eu, por que não? Ele está de castigo, ele desobedeceu na minha aula, não se comportou e por isso ele não vai para a educação física. Isso me tirava do sério. Eu brigava com o professor. Eu falei, vai, ele vai. O que ele faz na sua aula é na sua aula, na minha aula ele vai. Educação física não é castigo, nem prêmio. Os pais fazem como prêmio. Eu também já tive que pedir para alguns pais retirarem algumas práticas. Sabe o que acontece? O pai diz assim, professor Heraldo, o meu filho gosta muito da sua aula. Por quê? Não, porque ele gosta tanto, ele vive dizendo, ele gosta tanto que na hora do almoço, se ele não comer verdura, eu digo que ele não vai para a escola e não vai fazer a aula do tio Heraldo. Aí o amigo, não faça isso. Educação física não é prêmio. Você está aí meio que trocando, não é assim. Então, nem castigo e nem prêmio. A professora Soraya Darido fala muito sobre isso. Vamos lá, Diane. E aí, vamos terminar o terceiro momento agora. Então, falamos dos saberes, das angústias, e eu queria acabar com coisa boa, os prazeres. Né? Prazer em ser da educação física. Eu, particularmente, só sei fazer isso. Se eu tivesse começado tudo de novo, eu ia fazer isso. Eu acho que nós somos diferentes na escola. E é isso que gera, desculpa a palavra, inveja. Sabe aquela invejazinha branca? Tu vai chegando na sala dos professores para tomar um café, aí tá todo mundo lá de cabeça baixa, com aquela cara, né? Aí olha aí, isso é que é vida. Professor de educação física. Olha aí, de bermuda, lá com os alunos na quadra, os alunos tudo achando bom a aula dele, e ele na maior tranquilidade do mundo. Eu não deixo por menos, o amigo vai estudar, ainda há tempo, faça vestibular para ser professor de educação física. Mas é desse jeito. Aí nem prova faz, você não sabe o que é educação física. Então, infelizmente, eles têm essa imagem porque eles passaram por isso lá na escola. Mas vamos lá, vamos ver alguns prazeres. Por favor, Diana. Só um minutinho, pessoal. Então, olha só, para a gente começar a encerrar, né? Os nossos prazeres. Primeiro, trabalhar com movimento. Né? Quando se trabalha com movimento, é claro que é algo muito prazeroso, porque o ser humano, o movimento, ele é algo comum a todos nós. O estado normal do ser humano é o movimento. Daí que a aula de educação física querer estar o tempo inteiro ser aula teórica, o tempo inteiro em sala de aula, a gente tem que combater isso. A gente vai estar privando o aluno de um grande prazer, que é o movimento. Imagina você ficar numa posição imóvel durante 10 minutos. Quando você simplesmente se alonga, você sente prazer. Então, é um prazer trabalhar com o movimento. Vamos lá, Diane. E aí, óbvio, né? Quando você vê umas criaturas dessas aí, você chega na escola com a tua roupa toda branquinha, toca comprar,
né? Uma blusazinha lá linda, uma calça de tactel, uma calça de moletom, o teu tênis novo. Aí vem assim uns 3, 4, 5 pequenininhos desses te abraçar, todo suado, né? Que acabou de sair do pátio, sabe o suor com areia? Aquela gargantilhazinha preta bem aqui, ó. O rosto ele faz assim, né? Fica tudo pretinho. E ele vem te abraçar. E pior, nós sentimos alegria, prazer, felicidade em ser bem queridos na escola. Acho que está todo mundo sentindo falta desse contato, né? E a nossa profissão, ela dá isso aqui. Diferente lá do professor de química, de física, de história. Ele entra, dá bom dia e vai direto para a lousa. Então, não vamos querer ser iguais aos professores de sala de aula. A educação física é diferente mesmo. Pode passar, Diane. Isso aí, ó, era o que eu ouvia quando eu dava aula na educação infantil. Eu chegava na escola, eles ouviam o barulho da minha moto. Aí eles sabiam que tinha aula comigo. E eles ficavam gritando, tio Heraldo, o tempo todo. Impressionante. Pode passar, Diane. E aí, ó, começando a concluir, pessoal, só um minutinho, vou pegar aqui meu carregador, peraí. Pronto. Então, um outro grande prazer é esse, né? É perceber a evolução dos nossos alunos. Os nossos alunos, né, eles evoluem de forma muito especial, seja no aspecto físico, cognitivo ou motor, mas eles evoluem. Essa frase aí, eu quero corda, é uma aluna que eu tinha, que hoje é veterinária, sempre conta a história dela, amiga da minha filha, estudava junto com a minha filha. E ela adorava quando era aula com corda. Então, uma vez eu fiz uma aula com corda, ela adorou. Quando foi na aula seguinte, ela tio Heraldo, hoje a aula é com corda? Eu disse, não, hoje a aula não é com corda. Hoje é outra coisa, porque o tio planejou outra coisa para você. Sabe, tio, mas eu quero que seja aula com corda. Mas não é outro planejamento. E fui tentar convencê-la. Pois essa criatura, que no começo era muito tímida, mal falava nas aulas de educação física na escola, ela era comandada o tempo todo, ela foi evoluindo na educação física. Por quê? Porque ela tinha grande habilidade motora. Então ela conseguiu conquistar muitos seguidores. E aí, no dia dessa aula, eu me lembro, ela falou assim, pois então ninguém vai fazer sua aula. Isso uma piveta, viu? 7, 8 anos de idade. Aí eu, como é? Ela, ninguém vai fazer sua aula, quer ver? Aí eu falei, quero. Ela foi lá para todo mundo e falou assim, pessoal, hoje a aula do tio Heraldo é muito chata. Não tem corda. Vamos todo mundo aqui junto comigo me seguir, e quem não me seguir não é mais meu amigo. Pronto, saiu todo mundo seguindo ela. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Foi um aspecto negativo, que depois eu tive que negociar com ela? Foi. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito satisfeito do crescimento dela. Um crescimento de passar a ser passiva e comandada para ser ativa e liderar. Pode passar? E vão procurar fazer a diferença. Isso é um grande prazer. Então, eu sei que vocês têm muitos alunos. Se tu fizer a diferença em um aluno, tu tá bem. Tu fez o teu trabalho e acho que isso é um grande prazer. Biazinha é um apelido de um aluno que eu tinha. Não sei se chamam aí em Natal Biazinha, o que eu vou falar aqui. Mas em Fortaleza o apelido é Biazinha. Esse era o apelido de um aluno. É uma escola pública muito pobre. O dia ele estava correndo e caiu um pacote do bolso dele. Do bolso não, do calção. E quando eu fui ver, era um saco de Biazinha. Bia de quê? Bia de cigarro e Bia de baseado. Baseado de maconha mesmo. Ele tinha uns 12 anos. Aí eu falei assim, por isso que o teu apelido é Biazinha? Ele, não, tio, não me entrega para minha mãe, para os meus amigos, aquela coisa toda, né? Ele abria as biazinhas de cigarro, pegava a nicotina, juntava com as biazinhas de maconha e ia vender. Eu dei dura nele,
porque eu dava muitas coisas para ele, dava tênis, dava blusa e tal, e comecei a dar muito dura, disse para ele sem saber que eu era policial, e que eu ia prender ele. Então, ele ficou com muito temor daquilo, eu sei que ele alterou o comportamento dele, ele mudou completamente a vida dele, e eu dando dura o tempo todo. Ele foi meu aluno por uns 3 ou 4 anos. E, há um tempo atrás, eu recebo uma mensagem no Facebook, era ele, querendo falar comigo. Foi lá na universidade. Quando ele entra na universidade, ele me entrega um presente, uma blusa oficial do Palmeiras, olhem só, eu sou palmeirense, ele sabia disso. Me entrega o presente, diz que é aluno da Universidade Federal do Ceará, do curso de fisioterapia, e que eu fui uma das pessoas que mudou a vida dele. Então, eu acho que isso é um grande prazer, contribuir na mudança das pessoas. Se tu mudar tu já fez o teu trabalho. Muito bem, Jenny, acho que era isso. Pode passar, por favor. Só para terminar, né, é um grande prazer também as amizades que a gente faz na educação física, as histórias, né, os nossos contos, que todo mundo tem muita coisa para contar. Isso é um grande prazer também. E, para concluir, todos nós somos super-heróis, os verdadeiros super-heróis. Né? Eu acho que a educação física tem esse poder de transformar as vidas das pessoas, o esporte também. Então, sigamos em frente com essa nossa função de ser um super-herói dentro da escola também. E aí, pronto, esse é o nosso último slide. Vocês já devem ter assistido Em Busca da Felicidade, né, com Will Smith. É um dos filmes que eu mais gosto, em que ele fala lá pro filhinho dele, uma hora lá que o filho dele tá tentando jogar basquete, e ele fala que o filho dele, nessa cena, que ele tem que parar de jogar basquete, que ele nunca vai ser jogador profissional, que aquilo nunca vai dar dinheiro, que ele tem que estudar. Aí o filho dele começa a chorar, e ele se arrepende de ter dito isso pro filho dele, né? Então ele fala que ninguém pode dizer que você não pode algo. Nem eu, que sou seu pai, posso dizer isso. Se você tem um sonho, corra atrás dele. As pessoas não conseguem e não querem que você consiga também. Se você quer algo, vá atrás disso e consiga. E ponto final. Então, eu acho que nós, da educação física, é a mesma história. O que vocês querem aí também, ser um melhor professor, fazer concurso, fazer mestrado, fazer doutorado, estar na universidade, ser professor, enfim, eu acho que tudo é possível, basta querer e ter força de vontade. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, obrigado aí por ter tirado esse tempo para ouvir. Diane, deixa eu só te dizer. Pode falar, professor. Só te dizer uma coisinha. Obrigado pelo convite. Como a gente acabou, né, atrasando muito, eu sei que tem pessoas aí inscritas para conversar, eu queria só que a gente reduzisse um pouco esse tempo, porque aí eu tenho um outro compromisso agora no final da manhã. Tá? Então, vou pedir desculpa pela indelicadeza, mas não foi algo culpa nossa, foi culpa do YouTube que deu aquele problema lá inicial, e a gente perdeu ali uns 40 minutos a 50 minutos, que seria dedicado agora para a discussão, tá? Exatamente. Então, a apresentação, eu gostaria de saber se tem alguém inscrito, porque como eu estava projetando, não cheguei a ver, Ana ou Cibele, tem alguém inscrito para falar? Algum professor queira... Alguém gostaria de falar? Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu tenho 2 colocações, professor. Quero fazer uma pergunta, Antônio. Pronto, Antônio, fale. Aí depois eu posso falar após sua fala, tá bom? Antônio, pode abrir seu áudio. Olá, tá me ouvindo, Cibele? Pode falar, Antônio, sim, estamos escutando você, só não estamos lhe vendo, mas estamos lhe escutando, pode falar. Bom dia, professor, tudo bem? A minha pergunta é, parabéns pela palestra, muito real, dentro da realidade da nossa escola, da nossa educação. Achei interessante os exemplos de professores, mas eu gostaria também que, além desses exemplos que existem, o senhor coloque também a posição política e a desvalorização
certo, da questão do professor na educação. É muito fácil fazer o julgamento, é muito fácil citar exemplo de professor Sombra, de professor Flanelinha, mas também é difícil ver você passar 4 anos fazendo, certo, buscando a universidade e a desvalorização salarial, a falta de incentivo à pesquisa e à extensão, toda uma questão política que vem por trás disso, não só na área da educação física, mas em todas as áreas. Educação nesse país é um retrocesso que nós estamos passando e não notamos nada de pesquisa, nada de incentivo à educação. E com este presidente que está no poder, aí que a educação realmente vai ao poço. Muito obrigado e aguardo seus esclarecimentos. Pronto, professor Heraldo, eu vou só completar a fala de Antônio, deixa eu só completar, porque é paralelo ao que ele falou, né? Então, você falou da questão de quais são os saberes da educação física, né? Quais são esses saberes? A gente sabe que veio aí o PCN, a base, ela traz os conhecimentos, os saberes da educação física, né? E aí eu pergunto, né, por que há dificuldades em definir esses saberes, né? Paralelo a isso, a gente falou que muita coisa a gente aprende no chão da escola, mas então o que é que se aprende dentro da universidade? E outra pergunta para fechar o professor Sombra, ele é fruto de uma formação inicial, ele é fruto de uma gestão educacional que talvez não valorize por questões culturais a educação física, ele é fruto de quê? Pronto. Tá, então deixa eu fechar com esses 3 pontos, tá? O que o Antônio falou e os 2 que Diana traz, para a gente poder encerrar, tá bom? Peço desculpa novamente aos colegas por causa do meu tempo, né? Agora às 11 horas eu já tenho um outro compromisso, mas vamos lá. Antônio, me solidarizo com você. Eu acho que nós estamos vivendo, infelizmente, tempos nebulosos no que se refere à educação. Cada um aqui tem sua ideologia política, mas eu acho que quem defende a educação tem que saber lutar com todas as armas, e uma delas é a resistência. Então, meu amigo, eu noto que você é um companheiro de resistência, e sei que nós temos muitos professores aí que pensam da mesma forma. Então, eu não tenho o que comentar, eu concordo exatamente com tudo que você falou no que se refere à política. Basta, agora, nós lutarmos com o que a gente pode e exercer uma função nossa, formador de opinião. Então, Antônio, não tem jeito, você vai ter que formar opiniões dos seus alunos, dos pais dos seus alunos, eu também, e quem aí estiver de acordo conosco. Formar opinião para tentar mudar daqui a 2 anos e tentar, enfim, né, seguir um outro caminho. Mas parabéns pelo seu posicionamento crítico, viu, Antônio? Eu acho que isso é importante. Bom, Diane fala dos saberes, né, e depois, por que ocorre o professor Sombra, o professor Flanelinha, o professor Caveirinha e tal? Bom, primeiro os saberes, Diane, todo mundo sabe que a base está aí. Eu estou orientando alunos agora que estão estudando a base de forma bem profunda, até porque estão trabalhando nas diretrizes aqui do estado do Ceará. Eu acho a base, a professora Soraya lutou muito tempo por uma progressão nas aulas de educação física. Eu acho que essa progressão é algo benéfico. Obviamente que cada lugar tem as suas peculiaridades, as suas relevâncias sociais, mas era importante para a educação física ter uma progressão. O que se vê no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, porque antigamente, você sabe bem como era, cada um ministrava a aula do que queria na sua escola, no seu bairro, na sua prefeitura. Agora não. Com essa progressão que está lá na base, todo mundo vai ter que trabalhar aqueles conteúdos do Brasil inteiro. Precisam de ajustes? Precisam. Precisam de ajustes. Então, eu acho que a base é um saber que nós vamos ter que trabalhar. Precisa alguns ajustes, precisa alguma coisa, mas também esse saber da base nós vamos ter que ter. Claro que a universidade, eu falei de forma aqui exagerada, né? Eu, particularmente, eu acho que o saber no chão da quadra... Peraí, meu cachorro, ó. Peraí.
Voltei. Então, ensino remoto é isso, né? Não disse? Então, é óbvio, é claro que a universidade, nós temos saberes, isso vai depender de cada um, como é que você vai aprender isso e utilizar lá na prática. Agora, os saberes da universidade eles precisam ser repensados. Eu preciso ensinar o professor para a escola. E não é ensinar só algo desconectado, né? Aquela história da conexão teoria e prática. E, por fim, Diane, por que ainda existe esse professor? Não é culpa só do professor. Como o Antônio bem disse, às vezes a culpa é do governo, é da política do governo. Eu sou desvalorizado, meu salário não é legal. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou cumprir aqui. Enfim, a gente sabe que existe isso, né? Apesar de que eu acho, por exemplo, que se eu sou professor, né, e ser professor é algo diferente, eu tenho que ter compromisso com os alunos, independente ou não do salário ou da política do governo. Agora, é preciso que haja uma mudança nisso tudo, para que a gente possa ser mais valorizado. É óbvio. É claro que o professor mais valorizado, ele vai se doar mais, ele vai ter mais compromisso. Como é que eu posso cobrar de um professor que passa o dia inteiro trabalhando, sai do colégio 6, 7 horas, vai para uma academia, chega em casa às 11 horas, 11h30, abre uma academia às 5 horas da manhã, está no colégio 7h30, no sábado tem planejamento, tem que trabalhar até meio-dia, tem interclasse, termina às 6 horas da tarde. Que horas que esse cara vai estudar? Que horas que ele vai fazer a sua formação? Não tem. Então, é claro que precisa, né, que esse professor, o caveirinho, o flanelinha, muitas vezes é porque ele está se sentindo desvalorizado. Outras vezes é porque, infelizmente, ele está onde ele não deveria estar. E o tempo passou. E ele não consegue mais seguir uma outra profissão. Então, ele faz aquilo, e aí, infelizmente, porque ele não está afim, ele não gosta, ele não, né? Então, existe o lado da desvalorização, eu sei que existe. E aí a culpa não é do professor, é do governo, são das políticas, é do salário, é da sociedade, enfim. Mas também existe esse outro, né? Então, o que é que cabe a nós? Vamos tentar contaminar para o lado do bem. Então, do lado da política, da desvalorização do governo, vamos formar opiniões para que a gente possa mudar isso, não tem outro caminho. E do lado desse professor que já não está, vamos tentar contaminar para o bem, chamar esse cara para estudar, para ler, para participar da formação de vocês. Cara, vamos lá. Então, cara, vamos tentar fazer uma prática diferente. Tentar, sabe a questão da empatia? Se colocar no lugar dele. Por que esse cara está desse jeito? Então, se colocar ali e tentar de alguma forma transformar isso. Eu não tenho, assim, fórmulas mágicas em relação ao que vocês me perguntaram, não. Mas eu acho que tudo se resolve com boas intenções. Bom, professor, então, devido ao horário, né, você também está com compromisso aí, a gente agradece. A gente, para resumir, né, a gente pode pensar, né, para além de gostar, como é que a gente pode fazer com que realmente a educação física ela seja uma área importante, né? Então, não só gostar, e aí eu ia também fazer um questionamento mais devido ao tempo, né? A gente meio que encerra por aqui, mas o professor deixou o contato dele, tá, gente? É importante que a gente possa estar sempre fazendo esse tipo de diálogo. O professor Heraldo, uma pessoa extremamente disponível, né? A gente já vai ver as possibilidades também de estar fazendo outras parcerias na nossa equipe, né, com a Secretaria Municipal de Educação, com o pessoal, né, do grupo lá do professor Heraldo, e ele deixou os contatos e a gente vai se comunicando. Professor, em nome da equipe, né, gostaria de agradecer esse momento pela explanação, né, pela possibilidade da escuta, né, e pela possibilidade também, né, de estar aprendendo e vendo essa educação física possível, né, uma educação física e que a gente aqui acredita, né, óbvio, tem suas angústias, mas a gente acredita nessa educação física, por isso que todos nós estamos aqui, nessa perspectiva formativa, tá bom? Então, agradeço, gostaria também de agradecer a todos os colegas, lembrando, gente, que pela tarde a gente vai fazer o momento de apresentação dos professores, a gente vai estar divulgando nos grupos, nas redes sociais, o link vai ser pelo Meet, né, não vamos correr o risco, né, de novamente tentar lá pelo YouTube, a gente faz pelo Meet mesmo, e a gente gostaria de contar com a presença de todos vocês aqui para a apresentação da tarde, do que os professores vão dando suas experiências. Vamos deixar gravado, viu, professor? E aí, a gente manda o link dos vídeos das apresentações dos professores, tá bom? O link de frequência também já está aí,
E a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui, as 63 pessoas que estão aqui presentes. Tá bom, gente? Tá legal, pessoal. Um abraço. Obrigado, hein? Obrigado, gratidão, viu? Ok, tchau. À tarde a gente se encontra. Ufa, deu certo. Ei, maravilhoso. Até a tarde, meninos. Vou Muitas emoções. Eita, que agonia amanhã, hein?